Que o São Paulo precisa de lateral esquerdo não é novidade para ninguém, mas nesse vídeo eu vou trazer 4 excelentes opções aí para o São Paulo poder ir atrás para o meio do ano. Então fica aí, não saia por nada e vamos junto! Então é isso, família. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao canal de El São Paulino. Bom, pessoal, como o São Paulo está precisando com urgência de um lateral esquerdo, né? O Wellington machucado, na iminência de não renovar o contrato e sair. Patrick Lanza ainda um jogador, embora tenha, né, um bom potencial aí para o futuro, não está pronto para assumir uma responsabilidade dessa, que é ser titular da lateral esquerda do São Paulo. E o Michel Araújo joga de improvisado, né? Então resolvi trazer aqui para vocês 4 jogadores aí que o São Paulo pode tentar, inclusive já está tentando contato com eles, para trazer para nossa lateral esquerda aí, né? É uma posição que para mim é a única que falta no time do São Paulo. Então vamos lá, vamos às opções. Eu vou começar já primeiro com uma opção que é a mais difícil de todas, tá? Que é o jogador Alexander, jogador do Fluminense aí, muito novo, 20 anos, uma promessa do futebol brasileiro, possivelmente vai ser titular aí do Brasil futuramente, num futuro próximo, um jogador de muita habilidade, muito rápido, de ótimo passe, tem só 20 anos, como eu disse, né? E que tem um contrato longo com o Fluminense, né? O contrato dele se encerra só no fim de 2026 e o valor de passe dele hoje é estipulado em 8 milhões de euros, trazendo para os reais aí 44 milhões de reais, né? Um valor que eu com certeza o São Paulo jamais pagaria para um lateral esquerdo. Se pagasse a torcida, inclusive eu ficaria puto, né? Não pode pagar um valor desse num lateral esquerdo, mas é um jogador super promissor. O porquê eu coloquei ele na lista, já que eu tô falando que ele é muito difícil de vir, praticamente impossível. Recentemente ele teve um problema de indisciplina no Fluminense, foi afastado do time junto com John Kennedy também, autor do gol lá do título da Libertadores do Fluminense, e saiu especulações em toda a mídia que ele poderia nem mais vestir a camisa do Fluminense. Então ele foi especulado aí no meio, né, em toda a mídia são paulina, a mídia alternativa aqui, que seria uma ótima opção para o São Paulo. São Paulo foi atrás para saber as condições de negócios, né? Mas já foi totalmente descartado, né? A suspensão do Alexander. Ele já voltou a atuar com o Fluminense, inclusive está sendo relacionado para os jogos, jogando titular. Então acredito que é um jogador que tenha mercado europeu e que deva ser transferido para a Europa. Mas, todavia, foi uma opção aí para o São Paulo. Continua sendo, né? Quem sabe aconteça alguma coisa aí que os clubes europeus não queiram por causa desse mal entendido aí. Mal entendido não, por essa indisciplina que ele teve, né? Talvez o Fluminense queira negociar. Então é um excelente jogador, uma promessa, muito bom mesmo de bola, mas muito difícil, né? Então, esse é Alexander, jogador do Fluminense. Vamos pro próximo. O próximo jogador da lista também é um jogador muito jovem, um excelente jogador. Esse eu acho que São Paulo tem totais condições de trazer. É um jogador do Santos que está emprestado ao Cádiz da Espanha, que é o Lucas Pires. Um excelente lateral esquerdo com muita velocidade, um jogador que apoia muito, né? Mas que tem uma recomposição rápida, porque ele é bem rápido, bem forte. O valor de mercado dele hoje não é tão alto, embora para mim seja um valor alto por um lateral esquerdo, né? Que é 2 milhões de euros, ou cerca de 11 milhões de reais. E ele está emprestado ao Cádiz da Espanha, como eu disse. Mas o contrato dele de empréstimo se encerra agora no meio do ano, 30 de 6 de 2024. Ele pode voltar ao Santos, né? Devido ao salário dele, talvez o Santos o queira emprestá-lo por mais um tempo, já que ele tem um contrato longo, né? Até o meio do ano de 2026 com o Santos. Então, o Santos, nesse momento de reconstrução, talvez queira emprestá-lo. São Paulo já entrou em negociações com o Santos, já conversou sobre esse jogador no começo do ano e agora a tendência é que retornem essas conversas, né? O Lucas Pires é um jogador bem jovem, né? 23 anos de idade e que não vem com um salário muito alto, né? Ou seja, se encaixaria ali nos padrões do São Paulo. E um jogador, assim, é, muito promissor. Jogador de 23 anos, com bom porte físico, categoria de base do Santos, que a gente sabe que é forte.
e que pode ser uma alternativa, inclusive grátis para o São Paulo, né? Se o Santos quiser emprestá-lo, não quiser uma venda em definitivo, talvez o São Paulo consiga fazer um ano aí de empréstimo com ele, com opções de compra. Então, é uma ótima possibilidade. O São Paulo já conversou com o Santos no começo do ano sobre o jogador e a tendência é que voltem as negociações agora no meio do ano, né? Gostaram desse? Vocês vão ver o próximo agora. Fiquem aí. O próximo jogador que vamos falar é o sonho de todo jogador, todo São Paulino nos últimos dias, né? Ele mesmo, Alexandro, jogador de 33 anos, jogador da Juventus, que tem seu contrato se encerrando agora, dia 30/6, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Esse é o jogador que todo São Paulino quer, que eu quero, que todos os diretores do São Paulo querem, que todos do elenco querem, né? Que com certeza que é o que você quer também. É um jogador que, embora esteja com o contrato se encerrando, não tem negociações fáceis com ele, tá? Como o próprio jogador já disse, né? Ele ainda tem intenção de continuar na Europa, vai esperar essa janela de meio de ano para ver se ele recebe boas propostas de lá, porque ele tem a intenção ainda de continuar na Europa. Então, o São Paulo teria que fazer ali uma proposta, uma proposta mesmo de carreira para ele, para esse fim de carreira dele, né? Muito boa para seduzir o jogador, né? Jogador que também vai ter mercado na Arábia Saudita, vai ter mercado no futebol americano, vai ter mercado, enfim. Jogadoraço, né? De seleção, 7 anos na Juventus. Um jogador, assim, muito acima da média. Chegaria para ser o melhor lateral esquerdo disparado do Brasil na atualidade. Um jogador que todo mundo sabe que tem por característica o excelente posicionamento defensivo e que com eventuais subidas ao ataque muito precisas, né? Bom, enfim, jogador de seleção brasileira, né? Com currículo gigantesco. Ele chegaria ao São Paulo a custo zero, né? Porque veria sem contrato, só teria que acertar os salários com ele. E é aí que é o maior empecilho para o São Paulo, né? Porque na atual temporada, né? Ele recebe do Juventus cerca de 790 mil euros por mês, o que em reais dá mais de 4 milhões e 300 mil reais. Ou seja, um salário altíssimo que ele já sabe que vai ter que diminuir mesmo. A Juventus não vai renovar o contrato com ele, ele sabe que ele vai ter que diminuir esse salário dele. Mas mesmo diminuindo o salário, eu não sei se São Paulo teria condições financeiras de bancar o salário que ele vai pedir, né? Um jogador desse não vem por menos de milhões de reais. Acredito que viria por 1 milhão, 1,5 milhão no mínimo, né? Então é um jogador que vai ser um investimento alto para uma posição carente do São Paulo, mas uma posição que eu não sei se vale o investimento, né? Mas óbvio que se fosse para escolher em qualquer um dessa lista, eu gostaria de contar com o Alexandre, né? E você? Gostaria de contar com o Alexandre? Só vou te mostrar o currículo do Alexandre para provar tudo isso que eu estou falando, né? Ele tem uma Copa América pelo Brasil, 5 vezes campeão italiano, 5 taças da Itália, 2 supertaças da Itália, 2 vezes campeão de Portugal, 1 vez campeão da Copa do Brasil, 1 vez campeão da Libertadores e uma supertaça de Portugal. Copa do Brasil e Libertadores conquistou com o Santos em 2010, 2011, né? E aí, o Alexandre seria o lateral ideal de São Paulo? Com certeza sim, né? Embora seja difícil, as esperanças estão aí e eu acho que é possível. Agora vamos para o último e para mim o nome que me agrada muito e que será o futuro lateral esquerdo de São Paulo. Bom, agora vamos falar de Ismaili, jogador de 34 anos, jogador do Lille da França, que também tem contrato se encerrando agora dia 30/6. Jogador que é declarado São Paulino fanático, um jogador com muito potencial físico, muito ofensivo, um jogador versátil, né? Ele pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar de terceiro zagueiro ali na lateral esquerda com subidas, né? Por exemplo, quando jogar ele e o Rafinha, quando ele subir muito, o Rafinha fica. É uma excelente opção para o São Paulo. E desses todos aqui, a negociação mais fácil de todos. Porque ele mesmo já se ofereceu para jogar no São Paulo. O São Paulo, a princípio, deu uma recusada, né? Em questão de salários, mas acredito que dá para negociar e fechar com esse jogador. Um jogador interessantíssimo que já passou pela seleção brasileira, tem um currículo muito bom na Europa. Ó, ele é campeão da Taça da Liga de Portugal, 6 vezes campeão ucraniano pelo Shakhtar Donetsk, no qual todos esses títulos aí ele era titular absoluto do time.
4 vezes campeão da Copa da Ucrânia, que se equivale à Copa do Brasil aqui no Brasil, né? E 3 vezes campeão da Supertaça da Ucrânia, que equivale à Supercopa do Brasil. Ou seja, um jogador de currículo também, que está há anos e anos no futebol europeu, atualmente joga no Lille da França, e ele ganha por volta de 750 mil reais. Obviamente ele sabe que como o Lille não vai renovar o contrato com ele já é um jogador de uma certa idade também, ele vai ter que reduzir esse salário. E eu acho que se o São Paulo conseguir fazer ali uma boa negociação com ele, né, entre 400 mil reais, 500 mil reais, que é um valor ok para um time como São Paulo, né? Para ter um lateral esquerdo muito interessante, como é o caso do Ismaili, eu acho que o São Paulo conseguiria, e é só o São Paulo querer, na verdade, né? Porque o próprio jogador já se ofereceu ao São Paulo e ele é São Paulino fanático. Então, pelo meu feeling, acredito que o São Paulo vá trazer Ismaili, a não ser que apareça uma outra oportunidade muito grande aí de mercado, né? Muito fácil, né? Muita gente falando que o São Paulo desistiu da contratação do Ismaili devido à pedida do jogador. Eu acredito que não. Acredito que o São Paulo está analisando sim outras possibilidades, mas o Ismaili já está no pente aí. Na minha humilde opinião, acredito que o São Paulo deva trazer o Ismaili e o Lucas Pires, tendo em vista que o Alexandre, que é o que todo mundo quer, né? Inclusive eu, vai ser muito difícil, porque ele vai ter outros mercados onde ele vai ganhar muito mais, então eu considero uma negociação quase impossível. E o Alexander também, né? Pelo valor de mercado, por tudo que o Fluminense tem pedido e pelo o potencial que esse jogador tem, é difícil que ele seja negociado com um time no Brasil. Então, Ismaili e Lucas Pires são os nomes aí mais cotados para assumir a lateral esquerda de São Paulo. E você? Quem que vocês acham? Quem dessa lista que vocês queriam? Deixem aí nos comentários, se inscrevam, compartilhem, curtam o vídeo, que vocês vão estar concorrendo a uma peita do São Paulo original aí, assim que atingirmos a marca de 1.000 inscritos, tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Amanhã a gente volta para fazer aí um pré-jogo ou mais notícias do São Paulo, né? São Paulo só joga na segunda agora contra o próprio Fluminense. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus. Vou indo nessa. Tchau, fui!